Para o controle da natalidade, são vários os métodos disponíveis hoje, tanto para as mulheres quanto para os homens. Métodos esses muitas vezes deixados de lado pela falta de conhecimento e que poderiam evitar uma gravidez indesejada e outras complicações, como por exemplo as doenças sexualmente transmissíveis. No Viva a Saúde de hoje, vamos conversar com ginecologistas sobre os métodos contraceptivos e conhecer as vantagens e desvantagens de cada um. Mas no programa de hoje você vai ver também. No quadro Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro foi conhecer de perto o Shiatsu, uma terapia japonesa que utiliza as mãos para restabelecer o equilíbrio energético e tratar disfunções do corpo. Já no Sua Saúde, vamos conhecer o CrossFit, uma modalidade esportiva que proporciona a queima de gordura associada ao ganho de massa muscular, mas que exige muito fôlego dos praticantes. Tem ainda o Vida Saudável trazendo os benefícios da melancia. Então fica com a gente que o Viva Saúde já está no ar. A sensação em segurar a filha no colo pela primeira vez foi o que Viviane experimentou há 16 anos. Um momento único que ela lembra com detalhes. Um momento assim de muito amor, um momento assim que você não consegue explicar. É uma explosão de sentimentos, na verdade, né? Você tem medo, você tem alegria, você tem cuidado, você tem tudo ao mesmo tempo. Assim, realmente foi chegou a ficar arrepiada só de lembrar. Assim, realmente foi um momento muito emocionante. Mas viver toda essa alegria era algo que deveria ter acontecido um pouco mais tarde. É que a gravidez naquele momento não tinha sido planejada e só aconteceu porque o método contraceptivo falhou. Foi uma surpresa, porque eu já tinha um primeiro filho, né? Tinha engravidado assim, muito também de surpresa. E assim, eu estava planejando, né? Estava usando o método contraceptivo e assim, foi de repente a gente descobriu que eu estava grávida e foi realmente uma surpresa. Usei o DIU 1 ano e 6 meses e na terceira vez que eu vim para fazer a avaliação, estava tudo ok. Quando eu retornei para minha cidade, com 2 meses eu engravidei. Como Viviane não pretende aumentar a família, ela já adotou um outro método em que confia mais. É mais ou menos uma tabelinha, mas não é uma tabela. Ele faz com que a mulher conheça mais o seu corpo e a partir dos sintomas que o seu corpo vai dando, você vai conhecendo quando você está ovulando, quando você não está. E esse método, graças a Deus, já está sendo eficaz há 16 anos. Apesar de não ter planejado a gravidez, no caso de Viviane, a falha do DIU veio como um grande presente. Eu digo que ela é o meu presente de Deus. Ela foi assim... Ela foi naquele momento um presente assim de Deus mesmo na minha vida. E até hoje, assim, eu louvo e agradeço a Deus por Ele ter me dado esse presente. Um presente, assim, que de princípio a gente tem aquele choque, assim, aquele impacto, como vai ser, né, aquele medo, mas que o Senhor até agora vem, assim, nos ajudando e nos educando. E graças a Deus ela é uma menina, assim, de ouro. Ela é uma menina, assim, dada por Deus mesmo. Para conhecer melhor os métodos contraceptivos que estão disponíveis hoje, a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Ticiani, que é ginecologista. Doutor, primeiro seja bem-vindo ao Viva Saúde. Obrigado, Simon, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aqui no Viva Saúde para mais um debate a respeito da saúde da mulher. Bom, doutor, esse é um assunto aí que interessa muita gente, né? Principalmente nessa época aí de zika, microcefalia, houve até o incentivo do governo para que as mulheres evitem engravidar. Então, os métodos contraceptivos se tornam muito importantes nesse momento para essas mulheres que realmente querem evitar uma gravidez nesse período. Mas são vários os métodos, como eu falei, né? Só que eles são divididos em 2 grupos, é isso? Isso, nós temos uma grande variedade hoje em dia no mercado de métodos contraceptivos. Cabe ressaltar, como você disse agora há pouco, que houve um incentivo do Ministério da Saúde
para a prevenção da gravidez nesse período de epidemia, que 50% das gestações nos países de primeiro mundo não são planejadas. E no nosso meio pode chegar até 60%, 70% das gestações ocorrerem de maneira não planejada. E essa falta de planejamento normalmente ocorre por falta de incentivo e educação familiar e educação de saúde pública sobre a importância do planejamento familiar. Desde 96 existe uma lei que preconiza o planejamento familiar e a disponibilidade de métodos contraceptivos. Se falando do método contraceptivos, a gente tem vários tipos de métodos. Temos aqueles métodos que utilizam hormônios, aqueles métodos que são somente de barreira e aqueles métodos também que são do tipo comportamental. Cada qual eles têm as suas orientações e as suas indicações. Cada qual tem a sua capacidade de produzir uma maior proteção ou uma menor proteção. Porém, o anticoncepcional mais adequado para paciente X ou paciente Y, a gente só vai conseguir identificar com a anamnese e o exame físico individualmente entre o médico e o paciente. Para ficar mais claro, vamos dar alguns exemplos, né? Tem os de barreira e o de hormônio, né? Vamos explicar alguns. Vamos lá. Os métodos de barreiras são aqueles que, como o próprio nome fala, a barreira impossibilita a passagem do espermatozoide através do cérvix, que é o colo do útero, para chegar até, vamos por assim, a sementinha da mãe, que é o óvulo, para poder germinar e para que haja fecundação. Então, quais seriam esses métodos de barreira? A gente tem um mais clássico, que é o mais conhecido, que é o preservativo. Então, o preservativo, a gente tem tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Ele é um método, quando bem utilizado, ainda tem um alto índice de falha. Então, não é o método mais aconselhável, principalmente para aquelas pacientes que já têm uma vida sexual segura, que tenha já um parceiro fixo. A gente tem métodos mais efetivos. Os preservativos, eles são bem orientados e são bem indicados para pacientes jovens, principalmente aqueles pacientes que estão no início da sua fase sexual, pertence àquele grupo da adolescência onde que as trocas de casais é muito frequente. Então, ele traz, além da proteção de uma futura gestação indesejada, ele traz aquela proteção a mais das DSTs, que é muito comum quando você ocorre optando por esse tipo de comportamento sexual, tendo mais de um parceiro. Ou seja, então é mais utilizado por solteiros, a gente poderia dizer. Isso, poderíamos dizer sem dúvida que por solteiros ele estaria mais indicado. Também tem aqueles pacientes que não podem fazer o uso de contraceptivos hormonais e tem alguma contraindicação por outros métodos, também poderá ser indicado. Outro método de barreira é o diafragma, que também não é muito utilizado pelo desconforto na introdução, ele é utilizado somente pelas mulheres, também as esponjas, porém os que são mais conhecidos em termos de barreira são os preservativos. Também tem os métodos comportamentais. Esses métodos comportamentais também não são muito indicados. Por quê? Porque o índice de falha é muito grande. Então, dentro dos comportamentais, nós temos o coito interrompido, que todo mundo tem a noção que normalmente o casal, no momento da ejaculação, ele evita fazer a ejaculação dentro do canal vaginal. Nós temos também a situação do acompanhamento da temperatura oral da paciente no período da ovulação. Normalmente, nesse período, ela vai ter um incremento entre 0,3 a 0,8 graus centígrados, que ela vai detectar subjetivamente que ali está ocorrendo a ovulação e vai evitar durante esse período. Também ela pode observar o muco cervical. Então, a própria mulher, ela observa que o muco cervical está mais espesso. Então, se subentende-se a paciente que ela está no período de ovulação. Como também o que é muito utilizado, a tabelinha. Porém, a tabelinha é necessário que a mulher tenha um ciclo bastante irregular, o que normalmente não ocorre na grande maioria das mulheres. Enfim, esses métodos, né, comportamentais, eles também serão encaminhados, eles também serão orientados para aquelas pacientes que têm contraindicação para métodos mais efetivos. Ok? Entendi. Os hormonais seriam as... Vamos lá. Aí nós temos
uma gama de hormonais. Nós temos os hormonais por via oral, nós temos os hormonais injetáveis, nós temos os hormonais que são aplicados através de implantes e temos os hormonais aplicados por um dispositivo intrauterino chamado DIU, ok? Nós temos o DIU que é sem medicamento, que é o DIU-T de cobre, tem uma excelente eficácia, porém tem que também eleger o paciente que tem condições de usá-lo. Nós temos o DIU com medicamento, que também tem uma excelente eficácia. Temos os anticoncepcionais, que normalmente pode ser de 21 em 21 dias, onde completa os outros 7 dias, a paciente toma por 21 dias, de preferência no primeiro dia do ciclo. O primeiro dia do ciclo é quando começa o sangramento vaginal, toma por 21, descansa 7, completa os 28, correto? E volta a tomar novamente o anticoncepcional. Temos de 24 e temos de 28. A diferença é que esses de 24 e 28, os comprimidos que estão sendo completados os 28 dias, normalmente são placebos, não são providos de medicação, somente para fortalecer e evitar que a paciente acabe esquecendo a retomada do anticoncepcional na data adequada. Nós temos anticoncepcionais que são compostos por duas drogas, estrogênio e progesterona. As que são compostas só por progesterona é mais indicado, no caso, para aquelas pacientes que estão amamentando. Então, elas vão utilizar anticoncepcionais que não contenham estrogênio. Ou também para aquelas pacientes que o estrogênio seja contraindicado. E o implante com hormônio também, ele tem uma eficácia muito elevada, menos de 0,5 a cada 100 pacientes, e o período desse implante, a duração dele é de 3 anos, o do DIU é de 5 anos. Entendi. Doutor, a gente viu aí que são vários, mas muita gente não conhece todos esses métodos, ou seja, ainda boa parte da população não sabe que tem tantos métodos disponíveis? Olha, normalmente, né, a gente conversando com os pacientes, você observa que o anticoncepcional oral, ele é quase de domínio de toda a população, desde os mais leigos até os mais informados. Isso aí não tem uma maior dificuldade. Porém, a maneira adequada do uso, o anticoncepcional adequado, o que fazer no caso do esquecimento, o que fazer no caso da troca do anticoncepcional, quando trocar, por que trocar, de acordo com a sintomatologia que começa a apresentar cada anticoncepcional, é que falta essa informação. E aí que vem a grande importância, o contato do médico com o paciente, para ele sanando as suas dúvidas e para evitar o máximo possível tanto de efeitos colaterais, quanto também de desistência a respeito ao método escolhido. Muitas mulheres ainda tomam por conta própria o anticoncepcional? Muitas mulheres. Você observa assim na prática diária do seu consultório, doutor, eu comecei esse aqui porque a minha vizinha está tomando e ela está super feliz com esse anticoncepcional. Mas normalmente a saúde ou o estado físico da vizinha pode ser diferente da paciente. Então pode ser que a vizinha não tenha nenhuma patologia, não tenha nenhuma comorbidade. E ela possa ser que tenha. Então, aquele método que é eficaz para ela pode ser até prejudicial para a paciente sem saber que está sendo. Então, pode trazer complicações para a saúde dela. Sem dúvida, é um hormônio, tanto é que ele tem contraindicações até absolutas. Pacientes portadoras, vamos dar um exemplo que fica fácil para todo mundo entender. Pacientes com câncer de mama ativo, ok? Ela é totalmente contraindicado o uso de anticoncepcionais com hormônios. Ok? Outro estado, pacientes com história de trombose ou trombose ativa, trombose de membros inferiores ou que teve um processo de TEP, é contraindicado o anticoncepcional com hormônio, seja ele por método de DIU, como a gente falou, implante, ou seja por via oral ou injetável. Aí, para essas pacientes, a gente vai lançar a mão de outros métodos, talvez menos eficaz, mas é o que a gente vai ter à disposição. Existem relatos de pacientes que fazem uso de método anticonceptivo sem orientação médica, que já eram portadoras de alguma doença, principalmente doenças tromboembólicas, que favoreceu o desencadeamento desse problema, que favoreceu a trombose, ou seja, do membro inferior, ou um TEP, que é um processo muito mais grave, que pode ocasionar a morte.
Doutor, então entre esses métodos mais comuns, mais utilizados, vamos citar as vantagens e desvantagens de cada um? Por exemplo, anticoncepcional, preservativo, vamos citar aí. O preservativo, a sua grande vantagem é a prevenção das DSTs. Amplamente, ele ficaria em primeiro lugar frente a qualquer outro método anticonceptivo. Então, a grande vantagem seria essa. Os anticoncepcionais, como o DIU, com droga ou sem droga, e o implante, é a segurança do uso sem que a paciente possa esquecer, sem que a paciente, por qualquer problema que ela tenha no seu dia a dia, ela venha a deixar de utilizar, porque ele age de maneira espontânea. Então, ele faz tanto um método de barreira, como ele libera uma droga chamada levonorgestrel, que inibe, certo, a proliferação de um outro hormônio chamado estrogênio, em tese inibindo com que haja a fecundação. Já os anticoncepcionais, eles são de fácil acesso, são seguros, as pacientes não vão ter maior dificuldade tanto para a aquisição, que é distribuído de forma gratuita, tanto para poder fazer a ingesta. O lado ruim dos anticoncepcionais orais, se podemos assim dizer, é o problema o esquecimento, seria o principal problema. Que uma vez que você esquece o comprimido, a eficácia cai relativamente. Esquecendo 2 comprimidos, a eficácia já foi ao piso, já é necessário que você introduza um outro método. Normalmente a gente indica o preservativo. Também tem sintomas menos comuns, porém presentes, como náusea, vômito. Algumas pacientes relatam aumento de peso, que normalmente está relacionado com retenção hídrica, com retenção de líquido. Não é propriamente dito o peso que aumenta, né, gordura, e sim o líquido, que há uma retenção líquida. Como também acne, queda de cabelo. Então, esses são sintomas que para nós homens normalmente passam desapercebido, mas de grande importância e grande impacto na vida social das mulheres. Doutor, para encerrar, eu gostaria que o senhor desse uma dica aí para as pessoas, especialmente para os jovens, para não passar por esse momento de ter um filho na hora indesejada, no momento errado. Primeira mensagem que tem que ficar bem claro: o planejamento familiar, ele deve estar inserido para todas aquelas pessoas que têm vida sexual ativa. Quem tem vida sexual ativa ou vai iniciar a sua vida sexual, o recado mais importante é procurar o seu ginecologista. Procure um ginecologista, converse sobre a sua vontade de dar início à sua vida sexual, ou mencione que você já tem vida sexual e quer um método contraceptivo. Ele vai fazer as perguntas pertinentes, ele vai fazer o exame físico pertinente, e após ele realizar os exames pertinentes e o exame físico, ele vai chegar à conclusão qual vai ser o melhor método para você. Não utilize da prerrogativa que se deu certo com a minha amiga, vai dar certo comigo. Que na maioria das vezes isso ocorre de maneira indesejada, não dá certo, e vocês vão acabar tendo um resultado não satisfatório. E lembrando que essa questão financeira não é desculpa, já que o governo, enfim, o Ministério da Saúde disponibiliza diversos métodos. Não tem o que justifique. Ok, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no Viva Saúde. Perfeito, eu agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado você. Bom, então não saia daí, porque no próximo bloco, você já sabe, a gente traz outros quadros aqui no Viva Saúde. Tem vida alternativa, sua saúde, vida saudável, tem muito mais para você, e eu estou te esperando depois do intervalo.